Paz do Senhor Jesus, amados, amém? Hoje, dando continuidade à EBD, falando ainda sobre liberdade, eu fico feliz que, a princípio, parece que mais de 90% das pessoas que viram o vídeo não ficaram com dúvidas, porque apenas uma pessoa me perguntou sobre a última aula e fez 4 perguntas, e sobre essas 4 perguntas, eu rearranjei a ordem dela para ficar de uma forma mais didática, mas é sobre elas que eu vou falar. Então eu só quero lembrar aos irmãos, se vocês tiverem dúvida, se vocês precisarem fazer algum questionamento, teve alguma coisa dos textos que eu falei, que os irmãos não entenderam assim, esse é o momento que a gente tem para parar, olhar de novo, ver os nossos questionamentos e fazer. Manda mensagem no pessoal para mim, e eu respondo, ou posso responder por vídeo, ou posso responder o áudio, ou posso responder até sendo como essa aula, uma aula para responder algumas perguntas que eu acho que vão ajudar a todos nós entender um pouquinho mais sobre essa liberdade. Então, só recapitulando, a gente falou a liberdade com 2 significados dessa palavra no mesmo texto, que era deixar de ser prisioneiro da corrupção. Esse era o primeiro aspecto. O segundo aspecto era que nós tínhamos a liberdade para expressar e agir da forma como aqueles que são filhos e que têm a glória de Deus agem. Isso era o segundo aspecto. Então, as 4 perguntas que foram colocadas são as seguintes. 1. Existem passos para caminhar até essa liberdade? 2. Como torná-la real na prática? 3. Como saber o que te prende? 4. Como dar mais liberdade para o Espírito Santo agir em nós? Então, indo para a primeira pergunta, então respondendo, existem passos para caminhar até essa liberdade? E essa resposta vai também se confundir um pouquinho como torná-la real, e os irmãos vão entender por quê. De maneira bem bíblica, bem embasada, eu acho que a resposta mais clara e mais direta para essa pergunta, em passos para caminhar até essa liberdade, principalmente pelo primeiro aspecto, que é o aspecto mais fácil de entender, que é deixar de ser livre da corrupção, é que você precisa crer para ser livre. Esse é o primeiro aspecto, o aspecto fundamental para essa resposta. Então, se existe um passo para eu chegar a essa liberdade, o primeiro deles é crer. Então, a gente pode começar lendo lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, é um texto conhecido que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome de Cristo Jesus, eles passam a ser filhos de Deus. Um outro versículo, ainda em João, capítulo 20, verso 31, vai dizer: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então eu preciso crer que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, para então eu ter vida através do nome de Cristo Jesus. E aí, passos, me lembra muito um texto que inclusive eu usei naquela meditação que eu intitulei Passos, que os irmãos têm também disponível neste canal, no Coa Mais de Perto, que é o texto de Isaías, capítulo 53. E eu vou ler do versículo 4 ao versículo 6 e diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Então, notem que esse texto vai dizer sobre enfermidades, dores, vai falar sobre as nossas transgressões, a nossa iniquidade e o castigo que deveria estar sobre nós. Tudo isso foi colocado sobre Cristo Jesus e ele padeceu na cruz para me libertar, para te libertar de tudo isso, de todas as tuas enfermidades, de todas as tuas dores, de todas as tuas transgressões, toda a tua iniquidade, ou seja, ser livre completamente da corrupção que o pecado opera na nossa vida. E aí, João 3, voltando então para o Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 19 a 21. E aqui já começa a apontar para a segunda pergunta, então como torná-la na prática real. João 3, 19 a 21, ele vai dizer: "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus." Quando nós paramos diante desses textos, é que temos esse entendimento de que eu preciso, o caminho para chegar a essa liberdade é fazer um caminho que passa pela cruz de Cristo, passa por crer, ser salvo, ser transformado em filho, passa por essas pisaduras de Cristo, seguir Cristo Jesus. Então, como eu torno isso real na minha vida, na prática? E esse texto diz que aqueles que praticam a verdade vêm para a luz. E esse é o ponto. Como eu torno então isso prático? Eu preciso praticar a verdade. Ela vai ser real na minha vida. A liberdade total, eu vou conseguir experimentar isso à medida que eu praticar a verdade. Lembrando que a verdade é Cristo Jesus. Então, eu preciso praticar Cristo, ou seja, praticar as obras de Cristo Jesus. Esta é a forma como a liberdade se torna real na minha vida. Mas aí ficaria a pergunta, tá, então quais são as obras de Cristo? Ou quais são as atitudes que eu tenho que viver hoje que vão demonstrar Cristo Jesus? Então, eu peguei alguns textos e separei algumas dessas atitudes principais para que os irmãos comecem a entender como eu vou viver essa liberdade de forma real na minha vida nos dias de hoje. Então, primeiro texto, Lucas 2, 39 a 52. É um texto que os irmãos já deveriam estar sabendo, porque ele estava nas aulas da Páscoa, especificamente na aula do Novo Testamento, a Páscoa no Novo Testamento, porque vai falar a vez que Jesus Cristo foi para Jerusalém pela primeira vez comemorar a Páscoa quando ele ainda tinha 12 anos de idade. E o texto diz assim: "E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, aqui os pais de Jesus, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não
o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele, Jesus, lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. 2 coisas que eu quero deixar ressaltado nesse texto que nós lemos. O primeiro dele, uma atitude que nós, querendo fazer a obra de Cristo, devemos fazer é cuidar dos negócios do Pai Celestial. Então pensem nisso, você precisa cuidar dos negócios do seu Pai Celeste. A segunda coisa que me chama muita atenção nesse texto é citado 2 vezes que ele crescia em sabedoria. Isso é uma atitude que nós vemos em Jesus e que nós precisamos ter também, buscar a sabedoria para nos conduzirmos no nosso dia a dia. Ele estava lá na sinagoga discutindo, ouvindo, interrogando, questionando para entender. E nós precisamos da mesma forma fazer isso. Quando nós não entendemos alguma coisa da palavra de Deus, quando nós não entendemos alguma afirmação, eu preciso parar e questionar para entender, para que eu tenha o perfeito conhecimento e essa sabedoria passe a ser algo real para mim, algo que eu vou poder depois comunicar. Então, essas são 2 atitudes que Jesus Cristo tinha e nós também precisamos ter. Outra está lá em Lucas 4. Então, Lucas 4, eu vou ler o verso 1 e vou ler o verso 14. Notem. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse é o versículo 1. Verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Outra atitude de Cristo e que nós precisamos ter, ser guiados pelo Espírito Santo. Ter o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se eu quero experimentar essa liberdade, eu preciso também dessa característica, ser guiado pelo Espírito Santo. Outra característica, Marcos 1, verso 21. Então, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, verso 21. Assim como vai dizer também em Marcos 2:13 e Marcos 4:1. Prestem atenção. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Verso Marcos 2:13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Marcos 4:1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Característica comum desses 3 versículos, e poderia citar alguns outros, vários versículos dos evangelhos que demonstram isso, Cristo ensinava a palavra de Deus. Para ensinar, você precisa crescer naquela sabedoria, entender, mastigar, se alimentar, digerir
e então depois é ensinar. Eu só posso ensinar aquilo que verdadeiramente eu entendo, que eu compreendo, que eu experimento na minha vida. Tudo aquilo que, lembrem esse texto também, né? Tudo aquilo que nós pregamos é aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós experimentamos do Senhor. Ok? Então, essa é uma outra característica, ensinar a palavra do Senhor Jesus. Esta é uma forma também para crescer nessa liberdade e tornar ela cada vez mais real no segundo sentido, que é expressar e agir de forma como aqueles que têm a liberdade da glória dos filhos de Deus. Outro ponto, esses são dois textos bastante conhecidos, Mateus 14, 23. Então, estamos em Marcos, vamos voltar um livro, Mateus 14, verso 23, vai dizer: despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o Mateus 26, 36, que também existem em outros sinóticos também, é a oração no Getsemane. Então, Cristo vai ao Getsemane, antes de enfrentar aquele momento da morte, ele vai orar ao Senhor. Como nós ouvimos, né, sábado pela manhã, a mensagem com o pastor Rafael, a importância de nós termos um momento a sós com Deus, a importância de nós orarmos ao Senhor, a importância de nós buscarmos ao Senhor. Esse é um outro aspecto da vida de Cristo que eu preciso trazer para mim, se eu quiser experimentar a verdadeira liberdade. Eu preciso buscar ao Senhor. E aí, não só orar no a sós, mas eu preciso também ser capaz de ensinar a orar. Né? Como ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, como ele orou aos céus, buscando o Senhor, o poder de Deus, para a glória de Deus, quando ele foi ressuscitar Lázaro. E existem várias outras orações que nós vemos em que ele faz no meio das outras pessoas, para que também elas vejam que ele orava e aprendam a orar também. Então, oração é outro aspecto. Um outro aspecto que nós vemos em várias passagens, poderia citar várias delas, mas eu achei uma bastante interessante, que fazia um tempo que eu não via, e ao ler nesta tarde, preparando para a gravação, eu achei interessante isso. Então, Mateus 11, verso 4 a 6, ele vai dizer o seguinte. Então, foi contexto rápido. João Batista está preso. João Batista tinha seus discípulos. Tinham aqueles que seguiam a Jesus, tinham aqueles que eram discípulos de João Batista. E João preso, ele envia alguns discípulos para falar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo manda esses discípulos de volta com a seguinte mensagem. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então, uma atitude aqui de Cristo Jesus que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para que possamos experimentar a verdadeira liberdade de forma real e prática, é a realização de sinais, prodígios, maravilhas, é a operação de milagres, todos aqueles sinais que, na verdade, Cristo diz: esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, e ele cita uma série desses sinais. Da mesma forma, nós também precisamos demonstrar que seguimos a Cristo, que estamos fazendo as obras de Cristo, fazendo sinais e maravilhas em nome de Jesus Cristo, para que a Ele seja dada toda a glória, toda a honra e todo louvor. Bom, em resumo, para fechar esse ponto 1, essa pergunta 1 e 2, a gente poderia entender que é seguir as pisaduras de Cristo, seguir a Cristo. E aqui
eu quero lembrar de um texto com os irmãos, que também os irmãos já viram várias vezes, mas sempre é bom trazermos à memória a palavra do Senhor e nela aprendermos cada vez mais. Então, está em Mateus 16, 24 a 28, mas também tem essa passagem nos sinóticos. Então, Marcos 8, 34 ao capítulo 9, verso 1, ou Lucas 9, 23 a 27, também são os textos similares a esse. Então, vamos abrir em Mateus, verso 16, e eu vou ler do 24 ao 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quando a gente lê esse texto e lê o primeiro versículo, a gente vai se dirigir para a terceira pergunta. Mas eu não poderia deixar de frisar isso. Sempre que nós falamos de seguir a Cristo, existe um preço a pagar. E nesse texto mostram duas palavras que sempre vão estar ligadas a isso: renúncia e a cruz. Nunca se esqueçam disso. Se você foi chamado para seguir a Jesus e você está disposto a seguir a Jesus, você vai ter que renunciar a algumas coisas e não vai poder deixar de seguir e tomar a sua cruz. Porque sem renúncia e sem a cruz, você não pode ir ao terceiro passo, que é siga-me. Então renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sem os dois primeiros não existe o terceiro. Não dá para dizer que segue a Cristo Jesus e vive a liberdade da glória dos filhos de Deus se você não renuncia a si mesmo e se você não toma sobre si a sua cruz. Porque você não consegue seguir a Cristo sem essas duas coisas. Então, aí a gente começa a responder a terceira pergunta. Ei, e o que te prende? Como saber o que te prende? E a resposta pode ser tão simples quanto o teste, ficar sem alguma coisa. E veja se isso te traz algum tipo de sentimento contraditório. Ou simplesmente você vai esquecer e isso não vai servir para nada. Né? Uma forma muito prática seria assim, mas a gente vai passar por uma série de filtros, porque muitas vezes a gente se lembra das coisas mais fáceis. Por exemplo, Salmo 37:8, que vai dizer: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Eu quero ser livre. Então, a ira e a maldade são coisas que me prendem e podem me impedir de caminhar nessa liberdade. Sim, e essas são aquelas mais fáceis de ver. Então, a gente vai começar aqui também, e eu vou fazer de uma forma rápida, mas os irmãos têm que entender que a gente vai passar por uma série de filtros, uma série de peneiras, e cada vez vai ficar mais difícil. Porque é assim esse caminho. O caminho é estreito, o caminho é apertado, mas ele conduz à salvação. Então, Gálatas 5, e a gente começa aqui com a porteira aberta. Então, Gálatas 5, os irmãos sabem, esse texto vai falar sobre o fruto, as características do fruto do Espírito Santo, mas antes o que ele diz? Então, Gálatas 5, verso 16, e eu vou ler até o 26, que é o fim desse capítulo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Ou seja, a lista não terminou. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui é aquela porteira realmente aberta, coisas que a gente vai falar, não, mas eu não pratico todas essas coisas. Glória a Deus. Espero que não pratique nenhuma dessas obras que são da carne. Nenhuma delas. Glutonarias, bebedices, pelejas, iras, dissensões, invejas. Tudo isso não faz parte daqueles que são filhos de Deus e que podem viver a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, se alguma dessas coisas te prende, já é um problema. Você precisa ser livre dessas coisas. Aí a gente fala assim, tá bom, eu faço tudo isso. Como aquele jovem que tinha muitas posses e se apresenta a Jesus Cristo. Então, também vou dar os 3 textos dos sinóticos, né, de Marcos, Mateus e Lucas, mas a gente vai ler em Marcos. Marcos 10, 17 a 31, Mateus 19, 16 a 30, Lucas 18, 18 a 30. Eu quero atentar, então, em Marcos, o verso 21. Porque os irmãos lembram a história, né? Esse jovem se apresenta, fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Cristo fala, então você precisa fazer o que a lei pede. E ele fala, essas coisas eu já pratico desde sempre. Então, chegamos no verso 21. Então, Marcos 10, verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aí o texto diz que ele sai muito chateado, porque ele tinha muitas posses. E aí, lembrando disso, nós lembramos também Mateus 6, 21, que diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, a gente começa a estreitar os filtros e as barreiras. O dinheiro te prende? As posses te prendem? As coisas te prendem? E aí a gente vai para aquilo que já tem sido discutido sobre perda de tempo, né? Então, a televisão, séries, celular, redes sociais, qualquer uma dessas coisas, que são coisas, se elas te prendem e você não consegue ficar sem, cuidado. Você precisa vigiar, orar para não entrar em tentação e ser livre também dessas coisas, porque elas podem estar atrapalhando você de viver uma vida em liberdade plena e completa em Cristo Jesus. Vamos estreitar mais um pouco? Aí vão vir 3 textos, irmãos. Eu vou ler os 3 textos e depois eu vou comentar brevemente, porque eu quero que os irmãos tenham a consciência disso. Eu não estou pedindo que você viva só. Ao contrário, Deus nos constituiu para viver em família. Mas prestem atenção nesses textos. Então, Lucas, Evangelho segundo Lucas,
capítulo 9, de 57 a 62. Então, Lucas 9, 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 14, verso 25 a 27. Então, Lucas 14, 25 a 27. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o último texto que eu queria ler com os irmãos para essa parte específica está em Mateus 10. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse filtro é difícil. Mas esse filtro quer dizer, se qualquer um que está próximo de você, e aqui nós estamos falando de pessoas, não mais coisas, pessoas próximas a você, elas te impedirem de fazer aquilo que Deus quer que você faça, isso pode ser uma prisão e você está sendo escravo. Porque você está colocando eles numa importância maior do que Deus e eles não podem ter essa importância. O Senhor precisa ter a primazia de todas as coisas. O primeiro tempo é todo do Senhor. Tudo é dele, todas as coisas. Seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu esposo, qualquer parente que você tenha. Você foi colocado nessa família por Deus. Deus deu todos eles a vocês. Eles não podem tomar o lugar de Deus. Eles não podem impedir que você continue a caminhada seguindo aquilo que Deus quer que você faça. Preste atenção. Se você estiver deixando de fazer as coisas de Deus por todas essas outras pessoas, você não vai conseguir experimentar a verdadeira liberdade. Estou dizendo para abandonar essas pessoas? Não, mas você tem que levá-las a fazer aquilo que Deus quer para a sua vida também junto contigo. Eles têm que ser apoiadores. Eles têm que ser aqueles que ajudam a você alcançar aquilo que Deus quer da sua vida. Ok? Então, fechando e indo para a última pergunta, para não estender mais. Como dar mais liberdade ao Espírito Santo para que ele possa agir na minha vida? Então tem um conceito muito importante para nós respondermos essa pergunta. E esse conceito é o seguinte: o Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. E é uma pessoa. Então, se você pegar esse conceito e reaplicar a pergunta, você poderia ter: se quero permitir que uma pessoa tenha mais liberdade para comigo, o que eu faria?
E aí fica mais fácil de responder essa pergunta, não é? Porque se eu imaginar, eu quero ter mais proximidade, mais liberdade com os meus pais, com os meus filhos, o que eu preciso fazer? Aí uma série de perguntas viria. Então, alguma série de afirmações, né? Um exemplo simples, se você quer que ela tenha mais liberdade, convide mais para estar na tua casa. Convide mais para estar no teu dia. Invista tempo na relação, na forma de comunicação. Então imagina, se você está se comunicando com uma pessoa que não fala português. Você aprendeu uma outra língua para falar com essa pessoa. E às vezes a comunicação ainda não é perfeita. Por quê? Porque você ainda não domina completamente aquele outro idioma. Você precisa investir seu tempo, dominar aquele outro idioma para que a tua comunicação melhore e você tenha uma liberdade maior com essa pessoa, porque daí você vai poder ser mais específico e ela vai poder ser mais específica com você e você vai entender melhor o que ela quer para você e o que você quer dela. Está estreitando uma relação. Oportunidades. Dê oportunidades para que essa pessoa fale. Né? Muitas vezes nós, imaginando que o Espírito Santo eu não vejo, eu quero fazer igual às vezes eu oro ao Pai e não dou tempo para que Ele responda. Eu vomito um monte de palavras e esqueço que o Senhor pode também responder. Da mesma forma, o Espírito Santo, que Ele é Deus e é uma pessoa, Ele também precisa ter o tempo para ter a resposta para você. Se você não der esse tempo, você nunca vai ouvi-lo. Outra coisa, uma pessoa passa a ser muito mais próxima se você compartilhar segredos, não é? Pense nisso. Compartilhe segredos com o Espírito Santo. Ele não vai contar para ninguém. Ou ele vai contar para os seus profetas se for necessário que haja alguma correção na sua vida, mas a princípio o Espírito Santo é um daqueles melhores pessoas para quem você pode contar um segredo, que ele não vai sair espalhando para todo mundo, né? E vai ficar em segredo. Alguns apoios bíblicos que eu quero que vocês leiam depois, com mais tempo, com calma e entendam os textos. Marcos 12:36. Marcos 12:36. Marcos 13:11. Lucas 11:13, Atos 2:4, Atos 5:32, 1 Coríntios 2:13, 1 Coríntios 6:19, Efésios 4:30, 2 Timóteo capítulo 1, verso 14, Hebreus 3:7. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. E eu quero ler 3 textos de uma forma bem rápida com os irmãos. Então, o primeiro deles está em Mateus 3, versos 16 e 17. Então, Mateus 3, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba. A voz do Deus Pai falando: Este é o meu Filho. A Trindade presente de uma forma em que cada uma das pessoas se manifesta da sua própria forma. Atos 13, verso 2. Então, livro de Atos, capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo
convocando a vida de Barnabé e Paulo para fazerem uma obra missionária, serem enviados pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Uma pessoa. E, por último, eu quero lembrar um texto com os irmãos do nascimento de Cristo Jesus. Lucas capítulo 2, verso 25 ao 38. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Notem a vida de duas pessoas que tinham intimidade com o Espírito Santo de Deus, num momento em que o Espírito Santo nem tinha sido revelado da forma que a profecia de Joel se cumpriria em Atos 2. Mas eles tinham uma proximidade tão grande e o Espírito Santo estava sobre eles que lhes foi contado um grande segredo na vida de Simeão: você não vai morrer até ver o Cristo de Deus. E ele foi conduzido no mesmo dia que Cristo ia ser circuncidado segundo a lei, para que se cumprisse todas as coisas, ele cumprisse toda a lei. Ele foi levado ao templo pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que tem intimidade. Alguém que realmente entende e dá espaço para que o Espírito Santo haja na sua vida. Porque ao pegar o bebê, ele bendiz ao Senhor. Toda a glória é dada ao Senhor. E ele está pronto para descansar em Deus. Porque todas as promessas do Senhor haviam se cumprido sobre a sua vida. Da mesma maneira, a profetisa Ana, uma viúva avançada em idade,
Diz a palavra que ela não deixava o templo, não deixava o santuário e servia em Jesus e orações. E no mesmo momento em que Simeão falava, ela também louvava e bendizia ao nome do Senhor. Porque essa é a ação do Espírito Santo. Glorificar a Deus, o Pai, glorificar o Filho, nos levar a Cristo Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo, nos dar a verdadeira liberdade. Eu espero que os amados entendam isso e possam desejar também, como crianças recém-nascidas, o leite racional, entenderem isso, compreenderem e desejarem a presença do Senhor para serem de fato livres e viverem essa liberdade de Deus. Que o Senhor vos abençoe.